Nas colinas douradas de Belém, onde o vento carregava o perfume das oliveiras e o eco distante de balidos, um jovem pastor observava suas ovelhas enquanto o sol descia lentamente no horizonte. Davi, de apenas 17 anos, não imaginava que naquele exato momento, a 40 quilômetros dali, um gigante de 3 metros de altura afiava sua lança e preparava um desafio que ecoaria por milênios. Hoje, você vai acompanhar cada batida do coração deste menino que enfrentou o impossível. Cada passo que o levou do pasto silencioso até o vale onde a história mudou para sempre. E entre uma respiração e outra, você vai descobrir como a coragem pode nascer no lugar mais simples e florescer no momento mais assustador. O vale de Elá fervilhava de tensão. De um lado, os israelitas montavam suas tendas nas encostas pedregosas, enquanto do outro, os filisteus organizavam suas fileiras com escudos que refletiam os últimos raios do dia. Era uma daquelas guerras que começam por territórios, mas terminam por honra. E no meio de tudo isso, Davi cuidava de suas ovelhas, cantando salmos que ele mesmo compunha, dedilhando sua harpa, enquanto observava as estrelas que começavam a pontilhar o céu violeta. Seu pai, Jessé, era um homem respeitado em Belém, e 3 de seus filhos mais velhos já haviam partido para se juntar ao exército do rei Saul. Eliabe, Abinadab e Samá eram guerreiros fortes, acostumados ao peso das armaduras e ao som das espadas cortando o ar. Mas Davi era o caçula, aquele que ficara para trás cuidando dos rebanhos da família, protegendo as ovelhas de lobos e ursos, aprendendo a usar sua funda com uma precisão que nem ele mesmo compreendia completamente. E antes de seguirmos viagem, se este clima e esta história estão tocando o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua presença é a chama que ilumina este caminho antigo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Você sabia que os pastores da época de Davi usavam fundas não apenas como armas, mas como ferramentas de comunicação? Eles conseguiam acertar pedras em pontos específicos das montanhas para criar ecos que alertavam outros pastores sobre perigos ou mudanças no tempo. Era uma linguagem secreta escrita no ar com pedras e vento. Naquela noite específica, enquanto Davi contemplava as estrelas e pensava em seus irmãos no campo de batalha, uma estrela cadente cortou o céu como uma lança de luz. Ele fechou os olhos e fez uma oração silenciosa, sem saber que essa oração seria respondida de uma forma que nem em seus sonhos mais selvagens ele poderia imaginar. O vento mudou de direção, trazendo um cheiro diferente. Não era mais o perfume doce das flores do campo, mas algo metálico, como ferro aquecido ao sol. Era o cheiro da guerra que se aproximava, das armaduras que brilhavam sob a lua, dos cavalos que batiam os cascos impacientes. Davi abriu os olhos e viu suas ovelhas inquietas, como se elas também sentissem que algo estava para mudar. Ele se levantou, ajustou o manto sobre os ombros e caminhou até a borda da colina. Ao longe, pôde ver pequenos pontos de luz, as fogueiras dos acampamentos. De um lado, as chamas tremulavam como orações sussurradas. Do outro, pareciam arder com uma intensidade diferente, mais agressiva, como se alimentadas pela sede de conquista. Davi voltou para junto de suas ovelhas, mas o sono não veio facilmente naquela noite. Ele sabia que algo estava mudando, podia sentir no ar aquela eletricidade que precede as grandes tempestades. E enquanto dedilhava sua harpa, criando melodias que pareciam conversar com o vento, ele não sabia que em breve estaria diante do maior desafio que um homem pode enfrentar: olhar nos olhos do medo
e decidir não recuar. A lua continuou sua jornada silenciosa pelo céu, testemunha de uma noite que seria a última, em que Davi seria apenas um pastor. Porque alguns destinos não batem a porta, eles chegam como ventos súbitos que mudam a direção de toda uma história. O galo ainda nem havia cantado quando Jessé despertou Davi com um toque suave no ombro. O pai carregava no rosto aquela expressão de preocupação que surge quando um homem tem filhos em campo de batalha e as notícias demoram para chegar. A casa ainda estava envolta na penumbra azulada do amanhecer, mas já se podia ouvir o movimento dos vizinhos preparando-se para mais um dia de incertezas. Filho, disse Jessé com a voz rouca do sono e da preocupação, preciso que você vá até o vale de Elá. Leve isto para seus irmãos. Ele apontou para um saco de linho repleto de pães ainda quentes, queijos curados e grãos tostados. E leve também estes 10 queijos para o comandante da unidade deles. Quero saber como estão, se precisam de alguma coisa, se... A voz de Jessé se perdeu no ar matinal, carregando todas as preocupações que um pai não consegue expressar com palavras. Davi entendeu o silêncio. Pegou o saco de provisões, verificou se sua funda estava segura na cintura, junto com as 5 pedras lisas que sempre carregava, e se despediu das ovelhas com um olhar que parecia dizer, volto logo. A jornada até o vale de Elá levaria algumas horas a pé. Davi conhecia bem aquelas trilhas. Havia percorrido a região muitas vezes pastoreando, mas nunca com esse objetivo, nunca carregando notícias para irmãos em guerra. A cada passo, o ar parecia ficar mais denso, carregado de uma tensão que ele podia quase tocar. O sol nasceu devagar, pintando as montanhas de dourado e rosa, mas mesmo a beleza da manhã não conseguia mascarar o som distante que começava a chegar. Vozes de homens, relinchar de cavalos, o ruído metálico de armaduras sendo ajustadas. Era o som de um exército se preparando para mais um dia de confronto. Quando finalmente chegou ao acampamento israelita, Davi ficou impressionado com a organização militar. Fileiras de tendas se estendiam pela encosta da montanha, bandeiras tremulavam ao vento, e guerreiros de todas as tribos de Israel se movimentavam com a precisão de quem sabe que a vida pode depender de cada movimento. O cheiro de couro, óleo e suor misturava-se com o aroma dos alimentos sendo preparados para o desjejum. Foi quando encontrou seus irmãos que Davi notou algo estranho no ar. Eliabe, o mais velho, tinha nos olhos uma tensão que ia além do cansaço da guerra. Abinadab evitava seu olhar, e Samá parecia constantemente olhar na direção do vale, como se esperasse algo terrível surgir a qualquer momento. Curiosamente, os acampamentos militares israelitas da época eram organizados segundo as 12 tribos, cada uma com suas próprias tradições e cores. As tendas eram dispostas em círculos concêntricos, com a tenda do comandante no centro, simbolizando a unidade do povo de Deus, mesmo em meio à diversidade tribal. O que está acontecendo? Perguntou Davi, distribuindo os pães e queijos. Por que todos parecem tão... Antes que pudesse terminar a frase, um som ecoou pelo vale. Não era um grito de guerra comum, mas algo mais profundo, mais assustador. Era uma voz que parecia vir das profundezas da terra, forte o suficiente para fazer as pedras tremerem e os cavalos se agitarem nervosos. Israelitas, servos do Deus dos céus. A voz ribombou entre as montanhas como um trovão. 40 dias já se passaram. Onde está o homem que ousa enfrentar Golias de Gate? Davi sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mesmo nunca tendo visto o dono daquela voz,
Podia imaginar sua imponência apenas pelo eco que produzia. Olhou para seus irmãos e viu em seus rostos o que parecia ser uma mistura de medo e vergonha. "Quem é esse?" perguntou Davi, mas a resposta veio de outro soldado próximo, um homem grisalho que tinha nos olhos a experiência de muitas batalhas. "É Golias", disse o veterano, com a voz baixa, quase um sussurro. 3 metros de altura, armadura que pesa mais que um boi, lança com ponta de ferro de 6 quilos. Há 40 dias ele aparece pela manhã e pela tarde, desafiando qualquer um de nós para um combate individual. O resultado do duelo decidirá qual povo servirá ao outro. Davi olhou novamente na direção do vale, onde a voz continuava ecoando palavras de desafio e escárnio. Algo dentro dele começou a se agitar, como um pequeno fogo que encontra combustível seco. Não era apenas curiosidade, era algo mais profundo, mais visceral. "E ninguém aceita o desafio?" perguntou, sabendo de antemão qual seria a resposta pelo silêncio constrangedor que se abateu sobre o grupo. Porque alguns momentos na vida chegam disfarçados de perguntas simples, mas carregam dentro de si o poder de despertar gigantes adormecidos em corações que nem sabiam de sua própria força. A curiosidade era uma força irresistível no coração de Davi. Depois de entregar as provisões e ouvir as explicações sussurradas dos soldados, ele se dirigiu para a borda do acampamento, onde alguns guerreiros mais corajosos se postavam para observar o vale. O que viu o deixou sem palavras por longos momentos. Do outro lado do vale, emergindo das fileiras filisteias como uma montanha que ganha vida, caminhava Golias de Gate. Mesmo à distância, sua presença era avassaladora. A armadura de bronze reluzia ao sol matinal como se fosse feita de fogo líquido. Cada passo fazia o chão tremer sutilmente, e sua lança parecia mais uma árvore de ferro que uma arma humana. Davi havia enfrentado ursos e leões para proteger suas ovelhas. Conhecia o medo e sabia como controlá-lo. Mas aquilo que via à sua frente era diferente de qualquer desafio que já havia encontrado. Não era apenas o tamanho físico de Golias que impressionava, era a forma como ele se movia, com a confiança absoluta de quem nunca conheceu a derrota, de quem via nos inimigos apenas obstáculos insignificantes em seu caminho. "Israelitas covardes!" A voz de Golias cortou o ar matinal como uma lâmina. "Servem a um Deus que não consegue protegê-los? Onde estão os guerreiros de Saul, escondidos como ratos em suas tocas?" Cada palavra era uma afronta não apenas aos soldados, mas ao próprio nome do Deus de Israel. Davi sentia algo fervendo dentro de si, uma indignação que crescia a cada blasfêmia proferida pelo gigante. Ao redor dele, os soldados israelitas baixavam a cabeça, alguns murmuravam orações, outros simplesmente se afastavam, incapazes de suportar mais aquela humilhação diária. "Escuta só isso", sussurrou um soldado ao lado de Davi. 40 dias da mesma coisa. 40 manhãs e 40 tardes ouvindo essas provocações. O rei Saul já prometeu riquezas inimagináveis, a mão de sua filha em casamento e isenção de impostos para toda a família de quem aceitar o desafio. Mas o soldado não precisou terminar a frase. Davi podia ver nos olhos de todos os guerreiros que, por mais valentes que fossem em batalhas convencionais, aquele desafio estava além de qualquer coisa que se sentiam capazes de enfrentar. Na cultura filisteia, os combates individuais eram considerados uma forma de os deuses decidirem o destino das nações. O guerreiro vencedor não apenas conquistava a vitória militar, mas provava que seus deuses eram superiores.
Era por isso que Golias não apenas desafiava os homens de Israel, mas também blasfemava contra seu Deus. Davi observou atentamente cada movimento do gigante. Notou como ele se posicionava, como carregava suas armas, como seus olhos percorriam as fileiras israelitas com desprezo. Mas, mais do que isso, Davi via algo que os outros talvez não conseguissem enxergar. Por trás de toda aquela imponência, Golias era apenas um homem, grande, poderoso, experiente, mas ainda assim, um homem de carne e osso. Há quanto tempo ninguém responde ao desafio? Perguntou Davi a outro soldado. Desde o primeiro dia, foi a resposta envergonhada. Alguns dos nossos melhores guerreiros chegaram a se aproximar, mas quando viram o tamanho dele de perto, bem, a coragem tem seus limites. Enquanto Golias continuava seus gritos de desafio, Davi se lembrou de todas as vezes em que havia protegido suas ovelhas. Lembrou-se do urso que certa vez invadiu o rebanho durante a noite e de como ele havia usado sua funda para acertá-lo bem entre os olhos antes de partir para o combate corpo a corpo. Lembrou-se do leão que havia tentado carregar um cordeiro e de como a precisão de sua funda havia sido decisiva. Seus dedos tocaram instintivamente as 5 pedras lisas que carregava na bolsa de couro. Pedras que havia escolhido cuidadosamente no leito do riacho, próximo a Belém, cada uma testada e aprovada em longas horas de prática. Pedras que conheciam o caminho exato entre seus dedos e qualquer alvo que seus olhos pudessem enxergar. Nenhum homem em Israel tem coragem. A voz de Golias ecoou mais uma vez, seguida de uma gargalhada que parecia zombar não apenas dos soldados, mas de tudo em que eles acreditavam. Foi nesse momento que algo dentro de Davi mudou definitivamente. Não era mais apenas curiosidade ou indignação. Era uma certeza crescente, uma convicção que nascia de um lugar tão profundo que nem ele mesmo conseguia explicar completamente. Uma voz interior que sussurrava baixinho, mas com uma clareza cristalina. Este é o seu momento. E enquanto o eco da gargalhada de Golias ainda ressoava pelo vale, Davi começou a caminhar em direção às tendas dos comandantes, carregando no coração uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de 2 nações. O acampamento fervilhava com discussões sussurradas quando Davi começou a fazer perguntas que ninguém queria responder. Não eram perguntas sobre estratégias militares ou táticas de guerra, mas algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais perturbador. Por que nenhum de vocês aceita o desafio? Os soldados evitavam seu olhar. Alguns mudavam de assunto, outros simplesmente se afastavam. Mas Davi persistia, movido por uma indignação que crescia a cada minuto. Não conseguia entender como o povo escolhido por Deus podia aceitar dia após dia aquelas humilhações sem fazer nada. Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou Davi, com uma voz que carregava mais convicção do que os soldados experientes já haviam demonstrado em 40 dias. A pergunta chegou aos ouvidos de Eliabe, seu irmão mais velho, que se aproximou com o rosto vermelho de raiva e vergonha. "O que você está fazendo aqui?" disse entre os dentes. "Não deveria estar cuidando das poucas ovelhas que pai deixou com você no deserto? Eu conheço sua soberba e a maldade do seu coração. Você veio aqui apenas para ver a batalha." As palavras de Eliabe doíam, mas Davi sabia que por trás da raiva estava o medo. Medo de que um irmão mais novo fizesse perguntas que expunham a covardia de todo um exército. Medo de que a fé ingênua de um pastor pudesse revelar a falta de fé de guerreiros experientes. "O que foi que eu fiz agora?" respondeu Davi,
com uma calma que contrastava com a agitação ao redor. Não posso nem fazer uma pergunta? Mas as perguntas de Davi continuaram ecoando entre os soldados e logo chegaram aos ouvidos dos comandantes. Alguns oficiais se aproximaram, intrigados com aquele jovem pastor que falava do Deus de Israel com uma confiança que há muito não ouviam no acampamento. Você realmente acredita que pode enfrentar Golias? Perguntou um dos capitães, mais por curiosidade do que por esperança real. Acredito que o Senhor pode entregar qualquer inimigo nas mãos de quem confia nele, respondeu Davi com uma simplicidade que soava quase infantil, mas carregava uma convicção que fazia os veteranos de guerra pararem para ouvir. A notícia chegou rapidamente aos ouvidos do rei Saul. Em poucas horas, Davi estava sendo conduzido à tenda real, onde encontrou um homem que um dia havia sido forte e confiante, mas que agora carregava nos ombros o peso de 40 dias de humilhação pública. Saul era mais alto que qualquer homem comum, mas mesmo assim parecia pequeno diante da perspectiva de enfrentar Golias. Seus olhos, que um dia brilharam com a unção divina, agora refletiam a dúvida e o desespero de quem perdeu a conexão com a fonte de sua força. Interessantemente, a unção real na época era considerada algo que passava não apenas autoridade política, mas também força espiritual. Um rei ungido era visto como um canal direto entre Deus e o povo, e a perda dessa conexão espiritual se refletia imediatamente em sua capacidade de liderança e coragem. Meu jovem, disse Saul, olhando para Davi com uma mistura de esperança e descrença. Você não pode ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi respirou fundo. Sabia que aquele era o momento de contar sua história, de revelar as experiências que o haviam preparado para aquele momento, sem que ele mesmo soubesse. Quando seu servo apacentava as ovelhas de seu pai, começou Davi com a voz firme. Veio um leão e também um urso e tomou uma ovelha do rebanho. Eu saí atrás dele e o feri e livrei a ovelha da sua boca. Quando ele se levantou contra mim, peguei-o pela queixada e o feri e o matei. O silêncio na tenda era total. Saul e seus conselheiros olhavam para aquele jovem pastor como se o estivessem vendo pela primeira vez. Seu servo matou tanto o leão como o urso, continuou Davi, e esse incircunciso filisteu será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E então, Davi pronunciou as palavras que selaram seu destino. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Saul ficou em silêncio por longos momentos. Podia ver nos olhos de Davi algo que havia perdido há muito tempo. Certeza absoluta de que Deus estava ao lado de quem confiava nele. Era uma fé tão pura, tão inabalável, que fazia lembrar de seus próprios primeiros dias como rei ungido. Vá, disse finalmente, com a voz embargada, e que o Senhor seja contigo. Porque às vezes as decisões mais importantes da história nascem não em palácios ou salas de guerra, mas no coração simples de quem ainda acredita que Deus pode fazer o impossível. Saul levantou-se lentamente de seu trono improvisado e, pela primeira vez em 40 dias, seus olhos brilhavam com algo que lembrava a esperança. Se aquele jovem pastor realmente iria enfrentar Golias, pelo menos o faria adequadamente equipado. O rei se dirigiu ao canto da tenda onde ficavam guardadas suas armas mais preciosas. Não posso deixar você ir desprotegido, disse Saul, pegando sua própria armadura. Use isto. A armadura real era uma obra de arte em bronze e couro,
ornamentada com símbolos de todas as tribos de Israel. Havia sido forjada pelos melhores artesãos de metal do reino, cada peça ajustada perfeitamente ao corpo imponente do rei. O elmo brilhava como ouro polido, o peitoral tinha o peso da proteção absoluta, e a espada havia provado seu valor em inúmeras batalhas. Davi olhou para aquela armadura com respeito, mas também com uma estranha inquietação. Quando os servos começaram a vesti-lo com as peças, ele logo percebeu que algo estava fundamentalmente errado. O elmo era pesado demais, obscurecendo sua visão periférica. O peitoral o fazia sentir-se aprisionado, limitando seus movimentos. A espada era tão pesada que mal conseguia levantá-la com uma mão só. Tentou dar alguns passos dentro da tenda, mas cada movimento era um esforço descomunal. A armadura havia sido feita para um homem de estrutura completamente diferente da sua, e mais do que isso, havia sido feita para um tipo de combate que não era o seu. "Não posso andar com isto", disse Davi, após alguns minutos de tentativas. Frustrantes, porque não estou acostumado. Era uma declaração simples, mas que carregava uma sabedoria profunda. Davi estava reconhecendo algo que muitos guerreiros experientes levam anos para aprender, que a verdadeira força não vem daquilo que vestimos, mas daquilo em que confiamos. Saul ficou confuso. Como alguém poderia enfrentar Golias sem armadura? Era algo que desafiava toda a lógica militar da época. Mas havia algo na tranquilidade de Davi, na forma como ele retirava cada peça da armadura sem pressa ou nervosismo que fazia o rei hesitar em insistir. Na tradição militar da época, usar a armadura do rei era considerada uma das maiores honras que um soldado poderia receber. Era um símbolo de confiança e proteção real, uma forma de carregar a autoridade do monarca para o campo de batalha. Recusar tal honra era algo praticamente inédito. Davi terminou de se despir da armadura e ficou ali, vestido apenas com sua túnica simples de pastor, a funda na cintura e a bolsa de couro com as 5 pedras. Aos olhos dos presentes, parecia absurdamente despreparado para enfrentar o maior guerreiro dos filisteus. Mas havia uma serenidade em seu semblante que contrastava dramaticamente com a tensão de todos os outros. "Meu rei", disse Davi com uma reverência genuína, "agradeço pela honra de ofertar sua armadura. Mas o Senhor não me dará vitória através do bronze ou do ferro. Ele me dará vitória da mesma forma que sempre me deu, através da fé." Saul não sabia se ficava impressionado ou preocupado com tamanha confiança. Havia algo naquele jovem que o fazia lembrar de si mesmo antes de perder a unção divina, antes de começar a confiar mais em suas próprias forças do que no poder de Deus. "Você tem certeza disso?" perguntou o rei, uma última vez. "Tenho", respondeu Davi, tocando suavemente a funda em sua cintura. "Esta funda me acompanha desde que comecei a pastorear. Com ela, acertei lobos a 50 metros de distância, derrubei ursos em movimento, salvei ovelhas perdidas, sinalizando sua localização nas montanhas. Ela é parte de mim, como minha mão direita ou meus olhos." E então, Davi fez algo que deixou todos na tenda em silêncio. Tirou da bolsa uma das pedras, colocou-a na funda e, com um movimento fluido que parecia mais dança do que preparação para a guerra, fez a funda girar no ar. O som que ela produzia era como um zumbido grave, hipnótico, que parecia carregar uma força muito além do tamanho da pedra. "Quando eu era criança", disse Davi, sem parar o movimento da funda, "meu avô me ensinou que Deus não precisa de espada nem de lança para salvar. A batalha pertence ao Senhor e Ele entrega nossos inimigos nas nossas mãos.
Saul sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia anos que não ouvia alguém falar de Deus com tamanha naturalidade, como se fosse possível ter uma conversa comum com o Criador do universo. Davi parou o movimento da funda e guardou a pedra de volta na bolsa. Olhou nos olhos do rei com uma expressão que misturava gratidão e determinação. Agora, se me permite, gostaria de ir buscar algumas pedras frescas no riacho. As que carrego são boas, mas para uma ocasião como esta, prefiro escolher pessoalmente cada uma. E com essas palavras, Davi se dirigiu para fora da tenda, deixando para trás não apenas a armadura real, mas toda a lógica convencional de guerra. Porque algumas vitórias nascem não do que vestimos, mas de quem somos por dentro. O riacho, que cortava o vale de Elá, murmurava uma canção antiga entre as pedras, indiferente à tensão que dominava os acampamentos em suas margens. Davi caminhou até suas águas cristalinas, enquanto soldados de ambos os lados observavam seus movimentos com curiosidade crescente. A notícia de que um jovem pastor havia aceitado o desafio de Golias já corria como fogo entre as tendas. Davi ajoelhou-se na margem do riacho e começou a examinar as pedras no leito do rio com a paciência de um artesão, escolhendo suas ferramentas mais preciosas. Não era uma tarefa que fazia com pressa. Havia aprendido ao longo dos anos que a qualidade de uma pedra podia fazer a diferença entre a vida e a morte de uma ovelha ameaçada. Pegou a primeira pedra e a analisou cuidadosamente. Era lisa, perfeitamente arredondada pela ação constante da água, do tamanho exato para se encaixar confortavelmente em sua palma. Quando a ergueu contra a luz, podia ver que não tinha fissuras ou imperfeições que pudessem afetar sua trajetória. Era perfeita. A segunda pedra tinha uma cor ligeiramente diferente, mais escura, mas igualmente lisa e bem proporcionada. Davi a pesou na mão, sentindo seu equilíbrio. Décadas de experiência lhe haviam ensinado que cada pedra tem sua própria personalidade, sua própria forma de voar pelo ar, e ele precisava conhecer intimamente cada uma que carregava. Enquanto procurava a terceira pedra, Davi se lembrou das palavras de seu avô. Uma pedra bem escolhida, nas mãos de um homem justo, pode derrubar gigantes. Na época, havia pensado que era apenas uma metáfora, uma forma poética de falar sobre enfrentar grandes desafios. Agora, sabia que talvez fosse uma profecia. A tradição dos pastores de Israel incluía o domínio da funda, não apenas como proteção para os rebanhos, mas como uma forma de arte. Os melhores fundeiros conseguiam acertar alvos a distâncias impressionantes, e havia competições entre os pastores para ver quem conseguia a maior precisão. Davi sempre havia sido excepcional nessas competições. A terceira pedra praticamente saltou em sua mão. Era um pouco menor que as outras, mas tinha uma densidade que prometia velocidade e impacto. Davi sorriu ao pegá-la. Algumas pedras pareciam ter sido criadas especificamente para momentos como aquele. A quarta pedra demorou mais para ser encontrada. Davi procurou pacientemente entre centenas de opções até encontrar uma que tinha exatamente o peso e a forma que procurava. Era ligeiramente oval, mas de uma forma que sabia que favoreceria sua precisão natural. A quinta e última pedra foi a mais especial de todas. Quando seus dedos a tocaram no fundo do riacho, ele sentiu uma estranha sensação de completude. Era como se aquela pedra estivesse esperando por ele há anos, moldada pela água e pelo tempo para aquele momento específico. Enquanto lavava cuidadosamente cada pedra e as colocava em sua bolsa de couro, Davi murmurou uma oração silenciosa. Não pediu para que Deus dirigisse suas pedras. Sabia que isso seria sua responsabilidade.
Pediu apenas força para fazer o que sabia ser certo e coragem para não fugir diante do impossível. Quando se levantou da margem do riacho, notou que uma pequena multidão havia se formado. Soldados israelitas observavam cada movimento seu com uma mistura de esperança e descrença. Do outro lado do vale, também podia ver filisteus apontando em sua direção, alguns rindo, outros parecendo genuinamente curiosos, sobre quem seria louco o suficiente para aceitar o desafio de seu campeão. Davi caminhou de volta para o acampamento israelita, mas não se dirigiu para a tenda real. Em vez disso, encontrou um local tranquilo onde pudesse fazer seus preparativos finais. Retirou sua funda e começou a fazer movimentos lentos e ritualizados, aquecendo os músculos, relembrando a sensação familiar do couro entre seus dedos. Cada movimento era uma oração física, uma forma de comunhão com o Deus que o havia sustentado em todos os momentos de perigo nos campos de pastoreio. Não havia nervosismo em seus gestos, apenas uma concentração serena que impressionava todos que observavam. Um soldado veterano se aproximou e sussurrou: "Filho, você tem certeza disso? Ainda há tempo para mudar de ideia. Ninguém vai chamá-lo de covarde por reconhecer que isso está além das suas forças." Davi parou seus movimentos e olhou para o homem mais velho com um sorriso gentil. "Obrigado pela preocupação, mas não estou confiando nas minhas forças." "Em que está confiando então?" "No fato de que o Senhor já entregou o filisteu em minhas mãos", respondeu Davi, com uma simplicidade que soava quase casual. "Agora só preciso ir buscá-lo." E retomou seus preparativos, enquanto o eco de sua confiança absoluta ecoava pelos corações de homens que haviam esquecido como era confiar verdadeiramente em Deus. O sol estava alto quando Davi, finalmente, caminhou em direção ao centro do vale de Elá. De ambos os lados das montanhas, milhares de olhos acompanhavam cada passo do jovem pastor que ousava enfrentar o invencível. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o vento sussurrando entre as pedras e o som distante dos cavalos batendo os cascos nervosos. Do lado filisteu, Golias emergia de suas fileiras como uma força da natureza ganhando forma humana. A cada passo, suas armaduras produziam um som metálico que ecoava pelo vale, anunciando a aproximação de 3 metros de músculos, bronze e ferro. Sua lança, com ponta de ferro pesando 6 quilos, parecia mais uma viga de construção do que uma arma de guerra. Quando os dois se encontraram no centro do vale, a diferença de tamanho era tão dramática que parecia surreal. Golias olhou para baixo, para aquele jovem vestido apenas com uma túnica simples, carregando um cajado de pastor e uma funda na cintura, e sua risada ecoou pelas montanhas como o rugido de um animal selvagem. "Sou eu algum cão, para que venha a mim com paus?" disse Golias, sua voz profunda fazendo o chão vibrar levemente. Os ornamentos em sua armadura brilhavam ao sol, cada peça uma obra de arte militar que havia sido testada em dezenas de batalhas vitoriosas. Davi olhou para cima, diretamente nos olhos do gigante, sem demonstrar nem medo nem impressionamento. Era como se estivesse olhando para mais um obstáculo em sua vida pastoral, mais um desafio que precisava ser superado para proteger aquilo que era seu dever, proteger. "Você vem contra mim com espada, e com lança, e com escudo?" respondeu Davi, sua voz clara e firme, ecoando pelo vale. "Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Golias franziu o senho. Não estava acostumado com presas que falavam de volta, muito menos com tamanha convicção. A maioria dos guerreiros que havia enfrentado ao longo da vida mostrava sinais evidentes de medo
mesmo antes do combate começar. Tremor nas mãos, suor excessivo, respiração irregular. Mas aquele jovem pastor parecia estar conversando sobre o tempo. Hoje mesmo o Senhor o entregará na minha mão, continuou Davi, caminhando lentamente em um semicírculo ao redor do gigante, estudando seus movimentos. E eu o ferirei, e lhe tirarei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo aos pássaros dos céus e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. A declaração era tão audaciosa, tão aparentemente impossível, que até mesmo alguns soldados filisteus começaram a murmurar entre si. Quem era aquele jovem para falar com tamanha certeza sobre derrotar seu campeão invencível? Na cultura militar da época, as declarações antes do combate tinham importância ritual e psicológica. Eram uma forma de estabelecer não apenas intenções físicas, mas também supremacia espiritual. As palavras de Davi não eram apenas bravata, eram uma declaração de guerra espiritual. E toda esta congregação saberá que o Senhor não salva com espada nem com lança, concluiu Davi, parando de caminhar e fixando seus olhos nos do gigante. Porque do Senhor é a batalha, e ele vos entregará nas nossas mãos. Golias havia ouvido o suficiente. Sua paciência com aquele espetáculo ridículo havia chegado ao fim. Levantou sua lança gigantesca e começou a avançar contra Davi com passos que faziam a terra tremer. Cada movimento era calculado para intimidar, cada gesto destinado a demonstrar sua superioridade física absoluta. Mas Davi não recuou nem um centímetro. Em vez disso, fez algo que surpreendeu até mesmo seus próprios compatriotas. Começou a correr em direção ao gigante. Não era a corrida desesperada de alguém que perdeu o controle, mas o movimento fluido e determinado de um pastor que havia tomado uma decisão e não tinha intenção de hesitar. Enquanto corria, sua mão direita foi até a bolsa de couro. Escolheu uma das 5 pedras. A primeira, aquela perfeitamente lisa e arredondada, e a colocou na funda. O som da funda cortando o ar começou como um zumbido baixo, quase musical, mas foi crescendo em intensidade conforme Davi acelerava o movimento. Era um som que os pastores conheciam bem, mas que para os guerreiros de ambos os exércitos soava estranho, quase hipnótico. Golias, acostumado a enfrentar guerreiros que tentavam se aproximar para o combate corpo a corpo, não esperava aquela estratégia. Por uma fração de segundo, sua expressão mudou, de escárnio para algo que lembrava confusão. E foi nessa fração de segundo que Davi soltou a pedra. O movimento foi tão rápido, tão preciso, que muitos espectadores nem conseguiram acompanhar com os olhos. A pedra cortou o ar em uma linha reta e perfeita, dirigida não por força bruta, mas pela precisão aperfeiçoada em anos de proteção silenciosa de rebanhos. Porque algumas vitórias acontecem não quando esperamos, mas exatamente quando menos esperamos, no espaço de um batimento cardíaco que muda o destino de nações inteiras. A pedra voou pelo ar com uma precisão que parecia desafiar as leis da física. Não foi um arremesso aleatório ou desesperado, mas o resultado de anos de prática silenciosa nos campos de Belém, onde cada tiro certeiro significava a diferença entre a vida e a morte de uma ovelha indefesa. Davi havia aprendido a calcular vento, distância e movimento com uma precisão matemática que nem ele mesmo conseguia explicar totalmente. Golias viu assaz pedra vindo em sua direção, mas sua experiência de batalha não incluía adversários que atacavam à distância com fundas. Estava acostumado a combates onde podia usar sua força física esmagadora, sua lança imponente, sua armadura impenetrável.
Tentou levantar seu escudo, mas a velocidade da pedra era muito maior do que seus reflexos conseguiam acompanhar. O impacto foi certeiro e devastador. A pedra atingiu Golias bem no centro da testa, na única parte de sua cabeça que não estava protegida pelo elmo de bronze. O som do impacto ecoou pelo vale como um trovão seco, seguido por um silêncio absoluto que parecia sugar todo o ar do mundo. Por um momento que pareceu eterno, Golias permaneceu de pé, balançando levemente como uma árvore gigantesca que recebeu o golpe de machado que a derrubará. Seus olhos, que momentos antes brilhavam com confiança arrogante, agora expressavam uma surpresa total, quase infantil, como se não conseguisse compreender o que havia acabado de acontecer. E então, lentamente, majestosamente, o gigante começou a cair. Primeiro foram os joelhos que cederam, depois o tronco imponente se inclinou para a frente, e finalmente, com um estrondo que fez a terra tremer, Golias de Gate desabou no solo pedregoso do vale de Elá. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nos dois lados do vale, milhares de soldados permaneceram imóveis, como se testemunhassem algo impossível demais para ser real. Era como se o tempo tivesse parado para processar o que acabara de acontecer. Davi continuou correndo em direção ao gigante caído. Não havia triunfo prematuro em seus movimentos, nem celebração antecipada. Sabia que, enquanto Golias respirasse, o perigo não havia passado completamente. Havia aprendido com os ursos e leões que animais feridos podem ser mais perigosos do que animais saudáveis. Quando chegou ao lado de Golias, Davi podia ver que o gigante ainda respirava, mas estava inconsciente. A pedra havia atingido um ponto vital, causando um traumatismo que o deixara indefeso. Era o momento de completar o que havia começado. Davi olhou para a espada gigantesca que Golias carregava. Era uma arma magnífica, forjada pelos melhores artesãos filisteus, com uma lâmina que refletia o sol como um espelho. Mas era pesada demais para ser manuseada facilmente por alguém de sua estatura. Interessantemente, na tradição militar da época, usar a própria arma do inimigo vencido para dar o golpe final era considerado o máximo em humilhação e demonstração de supremacia. Era uma forma de mostrar que a vitória havia sido tão completa que até mesmo as armas do adversário se voltavam contra ele. Com alguma dificuldade, Davi conseguiu puxar a espada da bainha de Golias. A lâmina era mais pesada do que esperava, mas a adrenalina do momento lhe dava força suficiente para erguê-la. Posicionou-se ao lado da cabeça do gigante e, com um movimento decisivo, completou o que a pedra havia começado. Foi nesse momento que o vale de Elá explodiu em gritos. Do lado israelita, uma explosão de alegria que havia sido contida por 40 dias finalmente encontrou sua saída. Soldados que haviam vivido semanas de humilhação agora gritavam de júbilo, erguendo suas armas para o céu, abraçando uns aos outros, alguns até chorando de emoção. Do lado filisteu, a reação foi exatamente oposta. O choque inicial deu lugar ao pânico. Soldados que minutos antes se sentiam invencíveis, agora viam seu maior campeão morto por um jovem pastor. Se Golias podia ser derrotado, o que isso significava para o resto deles? Davi ergueu a cabeça de Golias pelos cabelos, mostrando-a para ambos os exércitos. Não era um gesto de crueldade, mas o cumprimento de uma tradição militar que sinalizava o fim oficial do combate e a vitória inquestionável de um lado. O Senhor entregou hoje os filisteus nas mãos de Israel, gritou Davi, sua voz ecoando pelo vale. Como eu disse, do Senhor é a batalha.
Então algo extraordinário aconteceu. Os filisteus, que um momento antes pareciam uma força militar organizada e disciplinada, começaram a fugir em debandada. Não foi uma retirada estratégica ou organizada, mas uma fuga desesperada de soldados que haviam perdido completamente a moral. Os israelitas, energizados pela vitória impossível que haviam testemunhado, começaram a perseguir seus inimigos em fuga, transformando o que havia começado como um duelo individual na vitória militar mais decisiva que tinham experimentado em anos. Porque às vezes os milagres não vêm como esperamos, mas chegam disfarçados de pedras simples nas mãos de corações que confiam sem questionar. A perseguição que se seguiu foi como uma avalanche humana descendo pelas encostas do vale de Elá. Os soldados israelitas, que por 40 dias haviam sentido o gosto amargo da humilhação, agora corriam atrás dos filisteus, em fuga, com uma energia que parecia vir de uma fonte inesgotável. Era como se a vitória de Davi tivesse despertado algo adormecido no coração de cada guerreiro. Os filisteus, acostumados a ser os caçadores, agora se encontravam na posição desesperadora de presas em fuga. A morte de Golias havia quebrado não apenas sua moral militar, mas também sua convicção espiritual. Se o campeão dos campeões podia ser derrubado por um jovem pastor, que proteção seus deuses poderiam oferecer contra o Deus de Israel? Davi, ainda carregando a cabeça de Golias, caminhava de volta para o acampamento israelita em meio aos gritos de celebração. Soldados paravam para cumprimentá-lo, alguns tocavam suas vestes como se quisessem participar do milagre que haviam testemunhado. Mas ele mantinha uma serenidade que contrastava com a euforia ao redor. A perseguição se estendeu por quilômetros. Os israelitas perseguiram os filisteus até os portões de Gate e Ecrom, capturando equipamentos, provisões e prisioneiros. Era uma vitória tão completa que reescreveria o equilíbrio de poder em toda a região por anos. Quando finalmente retornaram ao acampamento, os soldados traziam consigo não apenas os despojos da guerra, mas algo muito mais valioso: a recuperação de sua confiança como povo escolhido por Deus. Haviam lembrado o que significava lutar não apenas com espadas e lanças, mas com fé. O rei Saul aguardava Davi na entrada de sua tenda, e pela primeira vez em semanas, seu rosto mostrava sinais da majestade real que um dia havia possuído. Quando viu o jovem pastor se aproximando, ainda carregando a cabeça de Golias, Saul sentiu uma mistura de gratidão e de algo que não conseguia identificar completamente. Talvez uma ponta de inveja pela fé inabalável que ele próprio havia perdido. De quem é filho este jovem? Perguntou Saul a Abner, comandante de seu exército, numa das perguntas mais irônicas da história. Tinha esquecido completamente que Davi era o mesmo jovem que tocava a harpa para acalmar seus momentos de tormento espiritual. Na cultura hebraica da época, conhecer a linhagem de um guerreiro vitorioso era fundamental para determinar as recompensas e honras que lhe seriam concedidas. A vitória de Davi não beneficiaria apenas ele, mas toda a sua família e descendentes. É filho de Jessé, o belemita, respondeu Abner, observando como Davi se aproximava com a mesma simplicidade com que havia partido para a batalha. Quando Davi finalmente se apresentou diante do rei, ainda carregando a cabeça de Golias, Saul fez a pergunta que ecoaria através dos séculos: De quem és filho, jovem? Sou filho de teu servo Jessé, o belemita, respondeu Davi, com a mesma humildade que caracterizava todas suas palavras. Mas as consequências daquela vitória
iam muito além de recompensas terrenas. Jonatas, filho do rei Saul, havia observado toda a batalha do alto das colinas, e algo em seu coração havia se conectado profundamente com a coragem e fé demonstradas por Davi. Era o início de uma das amizades mais profundas registradas na história da humanidade. Naquela noite, o acampamento israelita vibrava com celebrações que se estenderiam por dias. Fogueiras iluminavam o vale, canções de vitória ecoavam entre as montanhas, e histórias sobre o jovem pastor que derrotou o gigante começavam a se espalhar de tenda em tenda. Davi, no entanto, encontrou um momento de silêncio para subir a uma das colinas próximas. Olhou para as estrelas que começavam a aparecer no céu escurecido e murmurou uma oração de gratidão. Não uma oração de orgulho pela vitória conquistada, mas de humildade por ter sido usado como instrumento para algo muito maior do que ele próprio. As 5 pedras que havia escolhido no riacho continuavam em sua bolsa. 4 delas nem haviam sido necessárias, mas Davi as guardaria para sempre, como lembrança de que Deus sempre nos prepara mais do que precisamos para enfrentar nossos gigantes. Do vale chegavam até ele os sons da celebração, risos, canções, conversas animadas de soldados que contavam e recontavam os detalhes da batalha. Mas ali, sob as estrelas, Davi sabia que aquela vitória era apenas o começo de uma jornada que ele nem conseguia imaginar completamente. Porque algumas vitórias não terminam quando o inimigo cai, mas começam ali, abrindo caminhos para destinos que nem mesmo os sonhos mais audaciosos ousariam imaginar. Os anos passaram como rios tranquilos, mas a história daquela tarde no Vale de Elá continuou, ecoando através do tempo como uma canção que nunca perde sua melodia. Davi cresceu de pastor a guerreiro, de guerreiro a rei, mas sempre carregou consigo as lições aprendidas naquele dia, quando enfrentou o impossível com 5 pedras e uma fé inabalável. Às vezes, quando já era rei e enfrentava desafios que pareciam maiores que gigantes de bronze, Davi tocava a bolsa de couro onde ainda guardava as 4 pedras que não precisou usar contra Golias. Eram seu lembrete constante de que Deus sempre nos equipa com mais recursos do que imaginamos precisar. O Vale de Elá se tornou um lugar de peregrinação. Pastores jovens vinham de toda a terra de Israel para ver onde o impossível havia se tornado realidade. Pais contavam para seus filhos a história do menino que enfrentou o gigante, e cada geração adicionava novos detalhes, novas cores, nova vida à narrativa que se recusava a envelhecer. As mulheres de Israel criaram uma canção sobre aquele dia. Saul feriu os seus milhares, porém, Davi os seus 10 milhares. Era cantada durante as colheitas, durante as celebrações, durante os momentos em que o povo precisava lembrar que seu Deus ainda fazia milagres através de corações simples e confiantes. Golias havia caído, mas sua queda representava muito mais do que a vitória de Israel sobre os filisteus. Era a demonstração eterna de que tamanho não determina força, que aparência não determina capacidade, que as chances contra nós não determinam o resultado, quando confiamos no Deus do impossível. E assim, noites após noites, em tendas espalhadas por todo o Antigo Oriente, pais continuaram contando para seus filhos, sonhados, a história do pastor que se tornou rei, do jovem que enfrentou o gigante, do momento em que uma pedra simples mudou o destino de nações inteiras. Sabe o que torna essa história ainda mais especial? É que em algum lugar, neste exato momento, alguém está enfrentando seu próprio Golias. Pode ser o medo que parece grande,
demais para ser vencido. Pode ser um problema que aparenta não ter solução. Pode ser um sonho que parece impossível demais para ser realizado. Mas se você chegou até aqui nesta jornada, pelas montanhas de Judá e pelos vales onde ecoam histórias antigas, talvez seja porque precisa lembrar que você também carrega pedras em sua bolsa, talentos que nem sabe que possui, força que nem imagina ter, uma fé que pode ser maior do que seus medos. A harpa de Davi continuou soando pelos palácios de Jerusalém, mas sua música mais bela talvez tenha sido aquele zumbido da funda cortando o ar naquela tarde dourada no vale de Elá. Era o som de alguém que decidiu confiar mais em Deus do que em suas próprias limitações. E quando as estrelas começaram a brilhar sobre nosso vale da história, iluminando o fim de mais uma jornada através dos tempos bíblicos, uma última verdade ecoou entre as colinas. Os gigantes sempre parecem invencíveis, até alguém ter coragem suficiente para enfrentá-los. Se você acordou agora, me conte nos comentários qual foi o sonho que você teve. Afinal, sonhos também fazem parte da nossa história. E quem sabe seu coração não visitou os campos de Belém ou as margens do vale onde milagres ainda acontecem? A lua continuou sua dança silenciosa sobre as montanhas de Judá, iluminando um mundo onde pastores se tornam reis, onde pedras simples derrubam gigantes, onde a fé move montanhas e transforma impossibilidades em histórias que atravessam milênios. E talvez, em seus sonhos desta noite, você ouça o eco distante de uma funda cortando o ar, lembrando que dentro de cada um de nós existe um Davi esperando o momento certo para enfrentar seus gigantes com nada além de fé, coragem e 5 pedras lisas escolhidas no riacho da confiança. Assim fechamos esta noite sagrada, deixando você entregue ao descanso. Quem sabe, nos sonhos, José, Esther ou Davi não venham lhe contar um segredo guardado há milênios? Boa noite, viajante da palavra.